Olá, queridos alunos, professores e funcionários da Escola Municipal Menezes Cortes. Eu sou o professor Diogo Neves, de Ciências, e atual regente da Sala de Leitura Cazuza. Estou fazendo esse vídeo hoje para cumprir uma promessa que eu fiz no dia 13 de setembro. Você lembra o que eu falei lá? Eu postei nas redes sociais um vídeo agradecendo e falando sobre um ano de reabertura da Sala de Leitura Cazuza. E agradecendo pela confiança, pela parceria em que tiveram em relação a mim, que me convidaram para substituir a professora Regina Lúcia, que ficou aqui durante 10 anos. E aí eu mostrei para vocês este livro aqui, que é o livro que dá nome à Sala de Leitura. Esse livro foi publicado em 1938, há muito tempo atrás, e o autor dele se chama Viriato Correia. Antes de eu falar um pouquinho sobre esse livro, que é muito interessante, muito importante, porque fala sobre a escola, eu queria falar um pouquinho sobre o autor Viriato Correia. Ele nasceu em 23 de janeiro de 1884, numa cidade lá do interior do Maranhão chamado Pirapemas. Viriato Correia colecionou muitas funções. Ele foi jornalista, escritor de livros didáticos e de livros infantis e de livros adultos, foi teatrólogo, político e também foi convidado para ser membro da Academia Brasileira de Letras por ter sido o primeiro escritor de livros infantis a compor o grupo. Ele estudou Direito no Maranhão, depois veio terminar no Rio de Janeiro, foi professor de História e Geografia, começou a escrever aos 16 anos e ele se destacou por escrever livros de história que eram um pouco diferentes da época. Naquela época, os livros didáticos se preocupavam muito com datas e com nomes, porque o ensino era mais para decorar esse tipo de coisa. Mas Viriato ele escreveu livros em que ele chamava mais atenção pelas figuras, pelas ilustrações, porque ele queria tirar um pouco essa ideia. Então ele inovou nesse sentido. E ele se destacou muito quando ele escreveu justamente esse livro infanto-juvenil chamado Cazuza, que na verdade, quando a gente lê, a gente percebe que ele está falando um pouco sobre ele. É um livro um pouco autobiográfico. E aí Viriato Correia faleceu no dia 10 de abril de 1967, aos 83 anos. Viveu bastante e produziu muitas coisas e atuou em vários ramos diferentes da sociedade, inclusive o ramo político. O livro Cazuza, antes da gente começar a falar, ele teve algumas capas. Tem a primeira, que nós não temos. Nós temos essa capa daqui e essa daqui também. E esse livro, na verdade, ele tem um nome maior, que o autor fala aqui próprio. Ele vai contar no início, antes de começar o primeiro capítulo, porque o livro é dividido em 3 partes. Na parte introdutória, ele escreve justamente falando por que esse livro se chama Cazuza. Muito interessante. E aí a gente começa a perceber nessas 2 páginas aqui que ele, na verdade, está contando um pouco da história dele. O nome do livro deveria se chamar História Verdadeira de um Menino de Escola. Só que o nome era muito grande. Ficou reduzido a Cazuza, porque é o nome do menino, o personagem principal desse livro. Bom, o livro é dividido em 3 partes, conforme eu já falei. Em cada uma das 3 partes vão contar um pouco da história desse menino Cazuza. Vai contar sobre a infância dele. Em cada uma das 3 partes, o Cazuza mora num lugar diferente do Maranhão. E ele vai ter um grupo de amigos, vai contar sobre a escola, vai estudar em 3 escolas diferentes, vai ter 3 tipos de educação diferente. Mas o autor, ele tem uma forma de escrever muito interessante, porque ele vai descrevendo, ele conta muitos detalhes, é muito interessante. E a história começa com ele morando numa cidade lá do interior, era um povoado ribeirinho, próximo ao rio Itapicuru. E aí ele começa a história falando que ele tem uma família um pouco grande, ele mora numa casa grande, então a vida dele é se relacionar com os amiguinhos dele, que eram vizinhos. E aí o livro começa com ele falando da vontade dele de querer ir para a escola. Existe uma festividade nessa cidadezinha que ele mora no início da história, que aí ele acaba entrando numa sala de aula, a sala de aula toda enfeitada, toda bonita, e aí ele pede para os pais para entrar para a escola. Naquela época, né, nos 30, quando foi escrito o livro, as crianças não entravam tão cedo para a escola, só quando já estava um pouquinho maior. Então, de tanto ele pedir, ele chegou a uma certa idade, os pais decidem matricular na escola. E aí quando ele vai estudar nessa escola, quem é professor é um homem muito duro
E ele acaba se frustrando muito com a escola porque não é nada daquilo que ele imaginava quando ele foi no dia da festividade, com a sala toda bonita, arrumada. Ele vai ter aula com um professor e esse professor utiliza um método de ensino antigo, que hoje em dia não se usa mais, que é o método da palmatória. E a palmatória era um instrumento que se utilizava para castigar os alunos. Naquela época era considerado uma forma de educar. Hoje em dia não se utiliza mais, ainda bem, porque se batia na palma da mão do aluno e ficava dolorido, machucava. Bom, o interessante aqui do livro, como ele é um pouco, tem algumas ilustrações, então ele vai mostrando o nome dos personagens, por exemplo, da parte 1 são esses aqui. E existem alguns capítulos que são dedicados para poder falar sobre um desses personagens. Na segunda parte do livro, o Cazuza e sua família se muda para uma cidade um pouco maior, uma cidade um pouco mais desenvolvida do Maranhão, que é a vila de Coroatá. E aí o Cazuza vai ter novos amigos e como ele vai se mudar, ele vai ser matriculado em uma outra escola. Só que nessa altura do campeonato, o Cazuza está muito frustrado com a experiência que ele teve com a primeira escola. Mas, para surpresa dele, ele vai conhecer uma professora que vai se encantar com ela e vai amar estudar. Vai ser a melhor experiência que ele já teve desde pequeno com a escola. E aí, no início da parte 2, tem aqui ilustrações dos personagens que vão acompanhar o Cazuza nessa parte do livro. Então vai contando o dia a dia dele. Nessa parte 2 ele vai morar perto dos avós dele. Já na parte 3, o Cazuza vai morar na capital do Maranhão, que é São Luís. Mas ele vai morar num colégio interno. Então ele já vai ficar um pouco distante da família dele. Temos aqui também novos personagens, iniciando aqui o capítulo, uma ilustração, com quem ele vai se relacionar nesse trecho do livro. E aí ele começa a sentir um pouco falta da família, porque embora ele vai morar com os colegas dele da escola, a mudança para uma cidade já grande, que é a capital, vai trazer grandes novidades para ele, vai trazer muitas experiências novas, como, por exemplo, a chegada do circo na cidade, que foi algo assim que chamou muita atenção dele, que ele ficava doido para poder assistir a um espetáculo, foi algo que mexeu bastante com ele. Já nessa parte do livro, não é a família dele toda que se muda para a capital do Maranhão. Na verdade, ele vai ficar um pouco perto da família da tia dele. Bom, e aí o livro vai acabar justamente quando o Cazuza já está pronto para se tornar um homenzinho, como já diz o próprio livro, e ele já vai entrar para o que a gente chamava antigamente de ginásio, que são as séries do 6º ano em diante. O que chama a atenção da gente com esse livro é que é um livro que vai falar sobre a vida de um menino e que vai falar sobre 3 tipos de educação que ele teve em 3 diferentes tipos de escola, em 3 diferentes cidades. E eu acho que é por isso que a pessoa que escolheu esse livro para ser o nome da sala de leitura teve uma boa ideia, porque nada melhor do que esse livro para poder trazer a ideia de escola, de educação para a sala de leitura. Então, a partir desse vídeo, eu espero que você venha agora à sala de leitura e que você tenha agora mais vontade de pegar esse livro emprestado e ler. Porque, embora ele seja um pouquinho grande, tem mais de 200 páginas, eu acho que você vai ter uma experiência muito boa com a leitura desse livro, que mostra um método de educação antigo, mas que fala um pouco sobre a valorização da escola, que é muito importante nos dias de hoje. Bom, agora eu fico por aqui e aguardo vocês aqui na sala de leitura. Um grande abraço. Tchau, tchau.